Bom, qual seria a estratégia para determinar calcular este momento da melhor maneira possível? Melhor maneira quer dizer o quê? Mais rápido e com mais certeza. Então, primeiro, a gente vai definir uma estratégia quando o nosso problema está em duas dimensões, porque é bem diferente. O que acontece? Em duas dimensões, como desenhei aqui, ó, as forças, o ponto, ele pertence ao meu plano, então o momento é perpendicular a esse plano aqui. Tá bom? É um sentido dado pela regra da mão direita, né? O momento ele pode apontar para fora ou para dentro desse plano, né? O da folha, se você faz o desenho da sua folha de papel. Como saber? O sentido, né, que a força tenderia a fazer girar o corpo. Então você vê que tenderia a fazer girar o corpo em torno desse ponto. Nesse sentido, regra da mão direita, o momento apontaria para nós. Okay? Tem a intensidade, a distância, que a gente vai chamar de braço da alavanca, até a linha de ação da força, vezes a força. Okay? Então, em duas dimensões, todas as forças pertencem ao mesmo plano, todos os pontos também. Então, vai ser mais simples utilizar expressões escalares em vez de vetores. Por quê? Os momentos vão estar nesse sentido ou no outro sentido, então você define um sentido positivo, tá bom? Não tem regras, não tem convenções aí. Então, já que você, seu vizinho ou leitor pode ter uma conversão diferente da sua, sempre coloque também, senão você pode errar no meio das suas contas. Por exemplo, eu defini esse aí como positivo. Então, essa força, o momento dessa força nesse outro ponto, tenderia a girar assim, beleza? Então, o momento seria assim. Então, vai ter um momento positivo, ok? DF. Esse aí seria o sentido contrário à minha conversão. Então, o momento negativo. Tá bom? Então, em duas dimensões eu posso trabalhar somente com escalares, porque todas as direções desse momento sempre vão ser as mesmas. A única diferença é o sentido, para fora ou para dentro. Aí definindo um sentido positivo, eu defino isso aí, e a intensidade. Entre as dimensões não tem jeito, tá bom? Aí você utiliza o produto vetorial, você calcula o produto vetorial pelo determinante, ou aconselhando vocês usando os vetores unitários cartesianos. Bom, então aqui é um exercício que a gente vai resolver, né? Fazer um vídeo da resolução desse exercício de maneira mais detalhada, mas justamente tá, no plano a gente vai ver como encontrar, né, o momento dessa força em relação ao ponto P, de várias maneiras possíveis, ok? Para justamente a gente treinar. Bom, nesse exercício, tá bom? Aí a gente quer saber o momento da força exercida pelo fio na placa em relação ao ponto A. Então, primeira coisa, né? A gente vê que a gente tem três dimensões, não tem jeito, tem que utilizar os vetores ou o produto vetorial. Tá bom? Aí você tem que identificar claramente a força e o ponto. Tá bom? Então, cuidado, a força exercida pelo fio na placa, né? O fio, ok? Ele exerce uma força aqui, não erra, que o sentido vai ser oposto. Então, em relação à placa, desenha. Então, essa é a tração que eu quero. Tenho a intensidade, o sentido, a direção vou ter que determinar depois. Tá bom? Eu quero o momento em relação ao ponto A. Então, esse momento que eu tenho que calcular. O vetor AC, vetor AT. Mas o que a gente falou também? Né? O momento, né? O princípio de transmissibilidade, né? As forças são equivalentes se elas atuam em pontos diferentes da mesma linha de ação. Então, na verdade, essa força aqui, ó, se ela tem o ponto de atuação nesse momento da corda ou aqui, nessa posição, é o mesmo. Então, na verdade, o momento vai ser o mesmo se eu calculo utilizando esse ponto de aplicação da força. Agora, não é a força invertida, é a mesma força. Qual que é a ponta da linha de ação é o bom. Então, às vezes, essa aí é uma dica boa, porque às vezes esse vetor ele é mais difícil para explicitar que esse vetor. Então, você que tem que ter a presença de espírito, né? A esperteza de ver qual vetor, qual ponto de aplicação ao longo da linha de ação da força é o mais simples para calcular esse vetor posição. Bom, uma vez que você determinou isso aí, a gente vai pegar isso aí como exemplo, tá bom? Você tem que fazer o quê? Descrever, né, esses dois vetores. Então, a força tração, a força T, a gente já viu como fazer.
né? A gente vai utilizar o vetor unitário, ok? O vetor unitário vai ser desse cabo CD, utilizando IJK. Aí você vê que não tem nada definido. Então pega, define no seu exercício, né, as três direções. Cuidado, tem que ser um triângulo reto. Então I, J e K para cima ou diferente. Você escreve teu, você escreve CD, se divide, tá bom? O AC também, e você faz o produto vetorial. Deixo vocês fazer isso, tá bom? E coloco em comentários se você encontra dificuldade, né, o resultado. Bom, agora vamos ver um outro produto que pode ser utilizado quando a gente tem dois vetores, é o produto escalar, que vocês conhecem bastante bem. Também um produto entre dois vetores. E o símbolo utilizado é esse ponto, tá bom? Então a cruz para o produto vetorial, ponto para o produto escalar. O resultado, como disse, é um escalar, ok? Então quando tenho produto escalar entre P dois vetores, é um número que vai ser igual ao produto das duas intensidades vezes o cosseno do ângulo entre elas. Com as propriedades, ele é comutativo, tá bom? Ele também é distributivo. Ele não é associativo porque esse aí não faz sentido. Porque uma vez que você fez o primeiro produto escalar, você tem um número, você não tem mais um vetor, então você não pode fazer o produto escalar, ok? Bom, e uma outra maneira de calcular esse produto escalar através dos componentes dos vetores, porque vocês conhecem muito bem essa fórmula, né? Px mais Py Qy mais Pz Qz, quando você está no sistema cartesiano, não esqueça isso. Algumas aplicações desse produto escalar, tá bom? Ele basta em chute para verificar se dois vetores são perpendiculares. Você faz o produto escalar, se vale zero, eles são perpendiculares, tá bom? Em duas, três dimensões. Para determinar o ângulo entre dois vetores, você utiliza o produto escalar para obter o cosseno desse ângulo facilmente. E, enfim, uma aplicação muito útil é para obter a projeção de um vetor sobre um dado eixo. Outra maneira de dizer, o componente desse vetor ao longo daquele eixo. Então, por exemplo, tem o eixo OL, aqui a reta OL, eu quero o componente do vetor P ao longo desse eixo. O que eu faço? Eu utilizo o vetor unitário desse eixo. Então, cuidado com o sentido. Ok? Eu faço o produto escalar desse vetor com o vetor unitário. Tá bom? Esse aí, em caso particular, se você pega o eixo x, y, z, tá bom? Você vai pegar o vetor unitário IJK, ele dá os componentes Px, Py, Pc. Tá bom? Então, esse aí é muito útil para a gente. Bom, um terceiro produto possível entre vetores é o produto misto, que esse aí é justamente uma mistura entre produto escalar e produto vetorial. Tá bom? O resultado, portanto, é um escalar. Tá bom? Você pode calcular ele utilizando o determinante ou por etapa. Primeiro o produto vetorial, depois o produto escalar. Tá bom? Uma aplicação interessante é que a intensidade desse produto misto, okay, tem três vetores aqui, me dá o volume definido, okay, pelo paralelepípedo definido, formado pelos três vetores. Okay? Então agora a gente pode estar interessado também de obter o momento de uma força em relação a um eixo e não em relação a um ponto, tá bom? Então imagine que eu estou interessada no momento da força em relação a esse eixo. Como definir isso? Então é simplesmente a projeção do momento da força, que é em relação a um ponto, sobre esse eixo. Então o escalar, o que eu faço? Eu calculo o momento da força em relação a um ponto, eu projeto em relação ao eixo, então, utilizando o vetor unitário referente a esse eixo. Por isso que a gente viu o produto misto, a gente tem o produto escalado e um produto vetorial. Mas eu prefiro que você faça em várias etapas, tá bom? Então, como calcular esse momento em relação ao eixo? Primeiro, você escolhe um ponto que pertence a esse eixo, tá bom? O mais adequado, o mais fácil, a gente vai ver para quê? Porque você vai utilizar esse ponto para calcular primeiro o momento da força em relação a esse ponto. Tá bom?
Então, dependendo da posição do ponto, você vai ter mais facilidade para calcular esse momento ou não. Uma vez que você obtém o momento da força em relação a um ponto do eixo, você projeta esse momento sobre o eixo. Então, utilizando o produto escalar com o vetor unitário. Então, isso aí são as etapas. Tá bom? Qual é a informação a gente obtém com esse momento em relação ao eixo? A gente vai ter a tendência que a força tem a produzir um movimento de rotação do corpo rígido em torno daquele eixo. Tá bom? E em particular, se você projeta em relação ao eixo X, Y ou Z, você vai ter a tendência que essa força tem para fazer girar o corpo em torno ao eixo X, Y, Z. Por que a gente fala muito de tendência, tendência, tendência? Porque você lembra que aqui, por enquanto, a gente está na parte estática. Tá bom? A força ela não vai estar sozinha. O conjunto das forças vai fazer com que o corpo esteja em repouso. Mas ela sozinha tenderia a fazer essa rotação. Ok. Então esse é um exercício que eu estou deixando para você fazer em casa. Se você tem alguma dúvida ou para botar os resultados, você pode utilizar os comentários. Tá bom? São questões literais. Tá bom? Para vocês treinar também um pouquinho. Então aqui ele pede para você calcular o momento da força P em relação ao ponto A. Depois obter o momento da mesma força em relação ao eixo AB. E enfim em relação ao eixo AG. Minha dica é utilizar as questões A para responder a B e C. Tá bom? Qualquer dificuldade, bota nos comentários. Exercício, vou fazer um vídeo resolvendo ele de maneira mais detalhada. Você quer saber o momento de uma força em relação ao eixo diagonal aqui AD? Qual força? A força exercida pelo segmento BG sobre o cabo. Tá bom? Essa força esse cabo tem uma atração aí sobre esse objeto. Então a metodologia, ok? Lembrando, vai ser calcular o momento dessa força em relação a um ponto do eixo. Escolha aquele que se adequa mais. Pensa bem, que parece com o ponto A. Depois projetar esse momento ao longo do eixo AD. A gente vai ter que calcular o vetor unitário e fazer o produto escalar. Ok? Agora vamos ver o que a gente chama aqui de binário, que é um caso específico. Quando a gente tem duas forças que têm mesmo módulo, sentido oposto e linhas de ações paralelas, mas não comum, tá bom? Paralelas. Quando você pegar essas duas forças juntas, elas formam um objeto que a gente define, ok? Como sendo um binário. Então esse é o nome desse objeto. Duas forças com essas propriedades juntas e chama de binário. Por que a gente faz essa separação, essa denominação? A gente faz essa distinção porque esse objeto chamado binário, ele não vai tender a fazer nenhuma translação do corpo, somente a girá-lo, tá, fazer uma rotação do corpo, como a gente pode fazer aqui. Se a pessoa faz uma força aqui, mesma direção, sentido oposto, mesma intensidade, é a linha de ação paralela. Esse é um binário, tá bom? E esse binário, ele é caracterizado por completo pelo seu momento, M. Então a gente vai trabalhar falando de momento do binário. E o momento, ele define como produto vetorial dessa posição, vetor E, com a força. Outra maneira de calcular é vendo as suas propriedades, características. Qual é a direção? Sempre perpendicular, normal ao plano definido pelas duas forças. Tá bom? Sentido. Regra da mão direita. Por qual sentido tenderia a girar essas duas forças? Então, nesse sentido aqui, a regra da mão direita aponta para cima. Aqui, seria no outro sentido, apontaria para dentro. Okay? E a intensidade é RF sendo θ. Okay? Ou a gente utiliza a distância entre a linha de ação e a força. Então, simplesmente, essa distância vezes a força. D vezes F. Então, você vê que as características do momento de um binário são bem simples de encontrar. E esse binário só pode produzir uma rotação